Bom, no último bloco, nós abordamos o elemento forma, o terceiro elemento que constitui um ato administrativo. Terminamos lá, né? E agora eu vou para o elemento motivo. Então, falamos já de competência, finalidade, forma e agora motivo. O ato administrativo ele precisa de um motivo para ser produzido. O que você vai entender como motivo? São os pressupostos de fato e de direito. São as razões de fato, então razões por aspectos concretos e razões de direito, razões por aspectos legais que deram origem à produção do ato administrativo. Então você vai notar o seguinte: o elemento motivo é o pressuposto a razão, e aí, de fato e de direito, que justificam a prática do ato administrativo. O que é o pressuposto de fato? O que é o pressuposto de direito? O que são as razões de fato? O que são as razões de direito? Deixa eu colocar em outra cor aqui. Razões de fato. Por razões de fato, você precisa compreender um conjunto de eventos, situações reais, concretas, Olha, eu prometo que eu vou fazer caligrafia, tá? Mas enquanto eu não faço, tá triste. Situações reais, concretas. E pressuposto de direito é a norma que autoriza o ato em razão dessas situações reais, desses eventos. Calixto, ficou complexo. Ficou não, olha aqui. Deixa eu voltar lá no exemplo. Olha aqui. Qual o motivo desse ato? Motivo, você lembra do pressuposto de fato e o pressuposto de direito. Pressuposto de fato, evento. Qual é o evento que dá origem ao ato administrativo? Olha aqui o evento. Nascimento, né? Nascimento do filho do servidor. Não é o evento no mundo real? E mais a apresentação, a administração da certidão de nascimento. Então, pressuposto de fato é o acontecimento no mundo real, os eventos no mundo real que vão dar origem ao ato. O motivo, ele possui esses dois elementos, esses dois aspectos. Pressuposto de fato, o evento no mundo real. Olha no nosso exemplo, é o nascimento do filho do servidor. E mais uma apresentação da certidão de nascimento, tá? Porque simplesmente o servidor não pode só falar de boca que o filho nasceu. Ele vai também, através de um outro documento que foi produzido no mundo real, ele vai apresentar dentro da administração. E o pressuposto de direito é a lei que vai possibilitar o gozo desse direito. Então, olha aqui. Lá nas atribuições aqui do chefe da Polícia Civil, faz menção ao seguinte, que cabe ao chefe da Polícia Civil ser autoridade competente para deferir licença paternidade. Então, a legislação, ela reconhece o direito à licença paternidade do servidor. Então, aqui é a legislação autorizando tal direito. O pressuposto de direito vai ser sempre a legislação que embase esse acontecimento. Tá? Vai ser a legislação que vai embasar o pressuposto de fato. Pessoal, dentro do motivo existe a teoria dos motivos determinantes. Anota aí, que eu já vou explicar. Mas a teoria dos motivos determinantes, deixa eu chamar aqui no vermelho. A teoria dos motivos determinantes diz o seguinte, que a validade de um ato administrativo, ela vai
ficar vinculada aos motivos que foram declarados para a prática do ato. A partir do momento que esse motivo ele está registrado, o administrador, o agente público, ele vai ficar amarrado. Ele não pode simplesmente motivar a produção de um ato administrativo por um motivo X e chegar na frente dizer que o motivo da prática do ato não foi X, mas foi Y. Não. Esse motivo aqui do ato administrativo, esse motivo, ele vai se arrastando. O administrador ele não pode modificar os motivos que ensejaram a prática de um ato administrativo. Então, ele não pode alegar um motivo para a prática do ato administrativo e depois, quando questionado, justificar que praticou o ato administrativo por outro motivo. Então, esses motivos aqui são determinantes para a prática do ato administrativo. Esses motivos, eles precisam ser reais, precisam ser existentes. A partir do momento que, posteriormente, verifica-se que esses motivos não foram reais, que esses motivos não são inexistentes, esse ato é nulo. Quer ver um exemplo? Então, você imagina aqui, por exemplo, um servidor, tá bom? O servidor foi demitido por suposto abuso de poder, tá bom? Aí lá no abuso de poder, você lembra que tem excesso de poder, tem desvio de poder, beleza. Então o servidor foi demitido. Aí o agente público colocou lá no ato de demissão, no motivo, o servidor cometeu abuso de poder, tá bom? Só que depois, após uma verificação, chegou-se à conclusão de que esse motivo nunca existiu. Esse é um motivo falso, tá bom? Pessoal, o motivo tem que ser verdadeiro. Não pode chegar depois, lá na frente, e dizer o seguinte, olha, o motivo da prática do auto não foi abuso de poder, não. Foi porque ele teve um outro tipo de comportamento. Não. Aqui, esse motivo daqui, ele precisa se arrastar. O motivo da prática do ato, ele vai ficar amarrado para todos os outros efeitos. O agente público não pode alterar a leitura dos motivos que deram ensejo ao ato. Por isso que os motivos são determinantes para a prática do ato, tá bom? Os motivos da prática do ato precisam ser verdadeiros. O outro ponto sobre o motivo que você precisa compreender é o seguinte: motivo não é motivação. Motivo, pressuposto de fato, pressuposto de direito. Motivação é a exposição do motivo. Então, lá na nossa licença paternidade, você possui o motivo nascimento do filho do servidor, pressuposto de fato, nascimento do filho do servidor e apresentação da certidão de nascimento. Pressuposto de direito. A legislação, no artigo, ela vai falar o seguinte: o servidor que tiver filhos terá direito ao gozo da licença paternidade. Então, é pressuposto de direito. Então, você tem motivo. Quando o agente público for praticar o ato administrativo de concessão dessa licença, ele vai fazer a exposição dos motivos. Ele vai botar lá na sua fundamentação, considerando que o servidor apresentou documentação, certidão de nascimento do seu filho, considerando que a legislação concede o gozo ao direito de licença paternidade, fulano de tal, defiro o pleito. Essa exposição dos motivos, essa explicitação dos motivos é a motivação, tá? Então, o motivo, razões de fato e direito. A motivação, ela é explicação. Explicação formal é o termo exato, porque vai fazer parte lá na hora de produzir o ato administrativo, são os famosos considerandos. Considerando que o servidor
considerando que o servidor teve um filho, considerando que o servidor apresentou a sua documentação, a documentação de certidão de nascimento, considerando que a lei ampara e dá o direito à licença paternidade. Então, toda essa exposição na hora de praticar o ato, toda essa fundamentação que é feita pelo agente público que possui a autoridade de conceder esse direito, se chama motivação, tá bom? A motivação, ela é obrigatória. Existe uma discussão se todos os atos devem receber motivação ou não. Então, o que se entende hoje de forma doutrinária e majoritária é que todo ato, além do motivo, deve receber a motivação, deve apresentar a fundamentação da prática desse ato. Pessoal, o elemento objeto. O elemento objeto nada mais é o conteúdo do próprio ato, aquilo que se espera com a prática do ato administrativo. Então, no nosso exemplo da licença paternidade, o ato administrativo de licença paternidade, qual é o conteúdo, qual é o efeito prático, resultado desse ato? A concessão da licença paternidade. Então, o objeto, ele é o efeito prático do ato. O conteúdo do ato. Ou, de forma mais didática, aquilo que se espera. Com a produção do ato. E lá no nosso exemplo, qual é o objeto do ato administrativo da licença paternidade? Exatamente o quê? Conceder licença paternidade por 20 dias ao servidor. É aquilo que se espera. Qual é o desdobramento prático da produção desse ato administrativo? É aquilo que se espera do ato administrativo. O efeito prático, o conteúdo do ato, tá bom? Guarda isso. O objeto, ele tem que ser sempre lícito, possível, determinável ou indeterminado, tá bom?